pega, foca, vou fazer tal isso. E quando vai falar pro cliente, só fala o S. Só que o eletricista classe A, ele vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A. O podcast que vai fazer você, eletricista comum, se transformar num eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, sou analista de marketing aqui na Sala da Elétrica. E o tema do nosso podcast de hoje é a tão famosa, esperada e top técnica SBP. Exato, que a gente só cita, fala por cima, mas hoje a gente vai entrar a fundo nela. Exatamente, na verdade nós já gravamos um podcast no passado recente aí sobre essa técnica, só que nós tivemos que tirar esse podcast do ar em função de algumas questões de posicionamento, branding da Sala da Elétrica, tudo mais. Antes o podcast tinha um nome, agora mudou para Eletricista Classe A. Então esse podcast saiu da lista e nós vamos agora atualizar esse assunto, colocar novamente aqui para que você tenha acesso a esse conteúdo que é realmente incrível, a técnica SBP, certo, Gabriel? Certíssimo. Bom, esse podcast, então, ele entra no pilar do fechamento inevitável. Isso. Eita, e o fechamento inevitável, ele é um dos pilares que o eletricista ele precisa estruturar, né? Exato, não dá para fazer de qualquer jeito. São 4. São 4. Qualificação técnica decisiva. Orçamento incontestável. Isso. Máquina de atração de clientes e o fechamento inevitável. Então, quando você desenvolve esses 4 pilares, aí você, na verdade, consegue se tornar um eletricista classe A. Exato. Que não se preocupa com a concorrência desqualificada, que ignora o Zé Faísca, que atrai clientes de maneira qualificada para o seu dia a dia e que fecha a maioria dos seus orçamentos, mesmo cobrando mais caro que o seu concorrente. Ah, Everton, mas, cara, é só você olhar os nossos case de sucesso aqui, você vai entender o quanto isso é capaz. E aí nós estamos entregando o ouro para vocês aqui no podcast. Exato. Antes de começar de fato, eu quero convidar você a clicar no link da descrição aqui do Spotify, do YouTube, não importa onde você esteja, tem um link que você vai encontrar uma ferramenta que já é incrível por si só, que é o Orçamento Incontestável. Te convido para você conhecer esse aplicativo que vai fazer com que você consiga ter muito mais resultado aí na parte dos seus orçamentos. Exato. Técnica SBP. SBP é um acrônimo, mas antes de falar desse acrônimo em si, a galera tem que entender que nós estruturamos a técnica SBP, mas a gente não inventou a técnica SBP. Na verdade, a gente só adaptou, né? Para ficar mais simples, mais fácil para o eletricista. Exato. Eu gosto muito de estudar vendas e eu li durante algum tempo, umas 2 ou 3 vezes, que é 2 vezes e meia, né? Eu li o livro Spin Selling, né? Do Neil Heckman. Spin Selling é uma técnica de venda para vendas de produtos de grandes valores. E o eletricista faz vendas de grande valor, né? Faz. Do 10, 15, 5, 30, 50 mil reais. Então, claro, né? Se aplicar o Spin Selling de fato já é um negócio incrível mesmo. Só que aí, para a curva de aprendizado ser menor e para que a gente consiga ter um resultado interessante nos primeiros passos do eletricista que está começando a desenvolver as habilidades de fechamento inevitável, que é técnicas de vendas, a gente estruturou, reduziu o Spin Selling, enxugamos e criamos a técnica SBP. A técnica SBP, ela traz, na verdade, uma concepção onde o eletricista vai se atentar a 3 coisas dentro do seu processo de relacionamento com o cliente. Certo? Certo. Só que isso acontece em vários momentos, né? Então, assim, por mais que a gente fale bastante da técnica SBP na elaboração do orçamento, ou seja, visita técnica, elaboração do orçamento e apresentação do orçamento, ele, na verdade, é um ponto de conexão inconsciente com o cliente para que eu consiga fechar o meu orçamento. Então, eu vou utilizar até mesmo na hora do meu fechamento inevitável. SBP é um acrônimo de S, B e P, que significa S, serviço. O B é o benefício que aquele serviço vai entregar para aquela instalação. E o P é o problema que será resolvido. Só que não é só isso.
é isso que eu falei, mas não é só isso. Todos esses acrônimos aqui, então, o S, que é o serviço que eu vou executar. Ponto. Né? Então, vamos supor que eu for fazer a visita técnica, né? E na hora que eu chego na visita técnica, eu tenho que entender quais são as coisas que eu preciso para gerar meu orçamento. Uhum. O primeiro é o serviço, óbvio. Óbvio. Então, eu vou lá e tenho que saber o que você precisa na sua casa para que eu consiga elaborar o orçamento para entregar aquilo que você quer. Sim. Que normalmente o eletricista desse acrônimo de 3 palavras, de 3 letras, ele só foca no S. Só foca no S. Ele pega, foca, vou fazer tal isso. E quando vai falar pro cliente, só fala o S. Exato. Eu vou fazer isso. Então, ele até tenta falar o B do benefício e o P do problema também, só que ele faz errado, né? Sim. Quando tenta, porque às vezes nem tenta Às também. vezes nem tenta também. Né? Porque, por exemplo, se eu chegasse aqui agora, né, e fizesse uma analogia, né, a técnica SBP sendo aplicada na prática. E eu vou te falar um caso real que aconteceu com o nosso aluno em 2021. Imagina que você é contatado. Então, você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Piscou aqui o seu WhatsApp, você foi ver assim um cliente te chamando para fazer uma visita técnica. Perguntou, na verdade, assim, você não pode me fazer um orçamento de instalação de DR, DPS e aterramento no meu comércio? Aí você olha aquilo, né, você já pensa assim, poxa, aterramento, DR e DPS não é tão comum. Legal, o cara, né, consciente. Uhum. Então, beleza. Não, dá sim, mas só que você ouviu um podcast anterior nosso aqui, da Sala da Elétrica, o podcast Eletricista Classe A, e você descobriu que, na verdade, você precisa fazer a visita técnica. Tem que ir lá, envolver o cliente, trazer informações. Tá. Aí você fala, não vou passar o orçamento no WhatsApp, não posso, né? Eu assinei o aplicativo Orçamento Incontestável, eu quero fazer o negócio direito, vou lá fazer a visita técnica. Aí você vai fazer a visita técnica. Quando você chega na visita técnica, você pega uma informação, que é qual o serviço que eu vou executar, porque aí com isso eu consigo prever a quantidade de tempo e elaborar meu orçamento. Exato. Só que aí você, na hora de construir os seus argumentos de valor, que são as conversas que você vai ter com o seu cliente para você conseguir fechar o seu serviço mesmo sendo mais caro. Você pensa o seguinte, o Everton falou que eu preciso entender qual que é o benefício que esse meu serviço vai servir para o meu cliente. E aí você já começa a construir na mente aqui o seguinte, que o serviço é aterramento de DPS, o benefício vai ser garantir, de acordo com a NBR 5410, com as normas brasileiras, que você vai ter uma instalação elétrica segura, evitar o choque elétrico na instalação e evitar que os seus equipamentos eletrônicos queimem em função de um surto na rede elétrica proveniente de um raio ou de um surto na distribuição de energia elétrica da concessionária. Putz, ferrou, né? Foi muito técnico. Foi muito técnico. Se o cliente não é técnico, ele vai ficar boiando nisso aí. Mesmo se ele for técnico, se não foi isso que ele falou pra você, não adianta nada. Tem uma frase que a gente gosta bastante, já vou falar do contexto da técnica SBP, tá? Mas presta atenção no seguinte, né? A venda acontece a respeito das coisas que já estão na cabeça do seu cliente. Uhum. Ponto. Toda vez que eu coloco algo novo na mente do meu cliente, eu abro margem para criar o que a gente chama de objeções. E se você acompanha o nosso conteúdo, você já sabe, objeções são histórias que o seu cliente conta para ele mesmo, para evitar de te contratar. A verdade é essa. Ele põe dúvidas no seu orçamento, no seu serviço. Então, cara, quando eu coloco argumentos técnicos ali, falo, não, olha só que eu tenho NR10, eu tenho instalações elétricas, não sei o que lá, certificação industrial da sala da elétrica, eu tenho Senai, eletrotécnico, não sei o que lá. Vou fazer de acordo com as normas brasileiras e quando eu coloco aqui o DR, vai ter choque elétrico, não vai ter... Quem disse que é isso que o cliente quer? É a minoria que vai estar pensando nisso aí. Exatamente, cara. A grande maioria nem sabe o que é NBR ali. Não sabe. Vai entender nada. Não vai. E aí, tem que estar claro para você isso. Porque no momento em que o cliente, ele te pede um serviço, é porque alguma coisa está acontecendo. Ele está com uma dor latente ali, ou ele está com algum desejo muito grande de ter algo. Sim. Então eu preciso identificar isso. Qual que é a dor e qual que é o desejo que o cliente tem. E como ele pode identificar isso? Perguntando. São perguntas. Então, por exemplo, né, olha só. Primeiro, para a gente entender, então, o contexto do SBP. S
serviço. O B é o benefício que o cliente entende. Olha lá, o B é o benefício que o cliente entende que esse serviço vai trazer para minha instalação, para mim. E pode ter benefícios diferentes para clientes diferentes, mesmo que o serviço seja idêntico. Exatamente, porque esse argumento que eu acabei de falar aqui da NBR 5410, do choque elétrico, de queima de equipamentos, é um argumento totalmente válido. Uhum. É exatamente isso. O eletricista, ele sabe que é isso que ele vai estar proporcionando. Exato. Só que o eletricista classe A, ele vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Exato. O que significa isso? Eu ouço do meu cliente que ele quer que eu faça a instalação do aterramento do RDPS. Aí eu faço algumas perguntas. Tá, mas me diz uma coisa, uma pergunta bem básica mesmo, que dá para fazer tranquilamente. Mas me diz uma coisa, bacana, já sei que a gente vai fazer aterramento do RDPS. Qual que é o benefício que o senhor entende que, ao finalizar esse serviço que eu vou fazer para você, você vai ter na sua instalação? Qual que é o benefício que você vai enxergar com essa execução? Ele vai falar qual que é o benefício na mente dele. Vai. E aí, olha só. E lembra que eu falei que é um caso real isso, né? Sabe qual que era o benefício? Qual? Aprovar 100% da apólice de seguro. Não tinha nada a ver com choque elétrico. Nada. Nada a ver com o NBR 5410. O fato é que ele tinha um comércio. Lembra que eu falei que era um comércio? O cara foi fazer o seguro do comércio dele. Ele tinha investido lá os seus 50, eu não lembro o valor agora, mas uns 50 mil reais para fazer, equipar lá o comércio dele e tudo mais. Aí o seguro chegou e falou o seguinte, ó. Primeiro que ele foi fazer o seguro porque o prédio que ele alugou obrigava a fazer o seguro para operacionalizar. Uhum. Ó, seguinte. Para que a gente consiga fazer a apólice de seguro aqui valer 100%, pra você garantir 100% da apólice de seguro, vai ter que fazer algumas alterações, ou senão não vai ter 100% da apólice de seguro, porque a instalação elétrica está ruim, está mal feita. Então precisa fazer aterramento, DR, DPS. Aí você vai ter 100% da apólice de seguro. Ou seja, ele não estava nem aí pro choque elétrico. Não mesmo. Não estava nem aí se ia queimar equipamento eletrônico. Talvez ele sofresse com isso depois, Uhum. ok. Mas ele não estava nem aí naquele momento. O que ele queria de benefício era 100% da apólice de seguro. Exato. Que só foi possível saber perguntando. Exatamente. E qual era... Agora lembra do problema? Qual o problema que será resolvido? Aos olhos do cliente. Qual que é o problema que será resolvido nesse caso? Né? Se a gente fosse falar aqui tecnicamente, o problema é evitar que aconteça um acidente fatal de choque elétrico no seu comércio. Evitar que queime o seu equipamento e você tem que investir 10 mil reais, 5 mil reais para comprar novamente aquele equipamento que queimou. Esse é o problema que será resolvido, aos olhos técnicos, né? Exato. Para ele, nada disso. Eu não tava nem olhando para isso. Não. Eu posso, de repente, com as técnicas de negociação, trazer isso à tona depois, né? Com técnicas de fechamento inevitável, trazer isso e abrir os olhos dele a respeito disso, mas eu preciso iniciar com o problema que ele entende. E o problema que ele entendia é assim, ó, se acontecer um incêndio e eu não tiver 100% da apólice seguro, eu vou perder os 50 mil reais que eu investi aqui, pô. 50 mil reais é grana. É Então, o que ninguém quer. não é nem que grana, que é tudo que ele colocou lá dentro para fazer funcionar o comércio dele. Uhum. Então, olha só. Olha que isso é importante você entender. Ó. O nível de conversa e de intencionalidade que você põe na conversa com o seu cliente na visita técnica é crucial para o seu fechamento. Imagina que lá no orçamento incontestável, no primeiro item é o objetivo. E o objetivo é um texto, 2 parágrafos, que vai falar o quê? O serviço, o benefício e o problema que vai ser resolvido. E aí, como é que você vai escrever isso? Com os seus olhos ou os olhos do cliente? Obviamente, depois de ouvir esse podcast, você vai querer escrever isso com os olhos do seu cliente. Imagina só, tá assim, ó, lá no objetivo. Instalação de aterramento de RDPS a fim de garantir 100% da apólice seguro, evitando que, em casos futuros de acidentes de origem elétrica, haja perda do bem patrimonial. Eu posso colocar os valores ali, né? De ordem de 50 mil reais investido, alguma coisa assim. Mas o que é que eu falei? Essa frase aqui, lembrando que o orçamento incontestável, ele segue o modelo de uma carta de vendas, né? Bom, eu não vou explicar a carta de vendas aqui. Não precisa. Não vai precisar. Mas toda carta de venda começa com um título, que a gente chama de headline, né? Esse título, cara, é o objetivo com a estrutura SBP. Exato. Aí o jogo muda. E eu uso o SBP na conversa com o cliente também.
Agora, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte. É que se deixar, eu fico explicando o orçamento inteiro aqui, como é, né? Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Como é que esse cliente vai comparar você com o concorrente? O preço, ok, o preço vai ser um ponto de comparação. Mas ele vai comparar assim, ó. Poxa, o Gabriel é o cara que me garante a pólice de 100% e evita danos futuros lá na frente. Isso inconscientemente, tá? Aí ele fala assim, será que o orçamento do Everton, que tá aqui, ó, NBR 5410, que tá aqui sei lá, XPTO, será que ele também garante que eu vou ter sempre da pólice seguro? Exato. Será que aquele concorrente ali conhece a minha dor, o que eu realmente preciso? Porque esse aqui tá mostrando que ele conhece o que eu preciso, tá me falando aqui no orçamento e conhece a transformação que eu desejo e o que eu quero evitar. E mais incrível, ele pensa isso, só que sem essa intenção de pensar. Exato. É tudo inconsciente. Uhum. Ele tá aqui assim, ó, pensando, puxa vida, será que o cara é igual o Gabriel? Será que é a mesma coisa que eles estão me vendendo? Ele tá pensando exatamente o que o Gabriel falou ali, só que sem ser intencional no pensamento. É porque eu conduzi ele para entender que eu sou a melhor solução, mesmo sendo mais caro. Exato. Então, assim, o que pode acontecer? Ele chegar e falar pro seu concorrente, mas aí, me fala uma coisa, ó, o seu tá mais barato aqui, mas eu vou ter 100% da pólice seguro? Claro, patrão, mas sim. Ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, pô. Vai. Será que eu vou ter mesmo? Por que ele não me disse antes? Eu tô garantindo pra ele com o meu orçamento. O meu orçamento ele é intencional. Então tá escrito, tá documentado. Sim. Entendeu? Então, assim, a técnica SBP ela é uma técnica que permite com que você consiga vender para o seu cliente o que ele quer. E óbvio que você vai entregar o que ele precisa. Né? Eu não vou entregar para ele uma pólice seguro 100%. O que eu vou entregar é uma instalação de acordo com o NBR 5410. Que vai evitar choques elétricos, que vai evitar incidência de surtos na rede, fazendo com que ele não queime equipamentos eletrônicos. Tudo. Só que eu não preciso falar no primeiro momento para ele. Não precisa. Né? Então, talvez eu precise falar em algum outro momento, quando eu estiver no meio do processo de fechamento inevitável. Técnicas de vendas, tá? No primeiro momento, não preciso. Então, a técnica SVP é traduzir e até... Simplificar para o cliente. Acho que essa é a palavra. Simplificar para o cliente que eu sou a melhor solução para ele. Uhum. Mesmo sendo mais caro. Mesmo sendo mais caro. Isso que é o incrível, né? Então, assim, isso você vai usar dentro do seu orçamento incontestável, porque você vai escrever isso no seu orçamento incontestável. Ah, mas eu faço diferente. Então não é orçamento incontestável. Simples assim. Porque o orçamento incontestável, ele começa com a técnica SBP. A primeira coisa é a técnica SBP. Depois vem outras coisas. Tem vários podcasts nós falando sobre o orçamento incontestável aqui. Mas ele tem que ter essa visão, essa frase. E essa frase não tem que vir da sua cabeça, tem que vir da cabeça do seu cliente. Exato, porque quem vai comprar é o cliente, não é você. Exatamente. Então tem que estar muito claro para mim a respeito dessa necessidade de extrair as informações corretas na visita técnica. É fácil? Não, não é fácil. É só fazer perguntas simples, só que é difícil fazer perguntas simples. Sim. E o problema é que a gente fica questionando, porque às vezes as coisas são tão simples que parece que não vai funcionar, né? Uhum. Mas tem certeza que é só fazer isso? Não é que só fazer isso vai te dar certeza absoluta de um fechamento, mas vai te ajudar em uma intensidade que você não tem noção. Não tem noção. A técnica SBP, eu acho que de longe... é que difícil que a gente fez algumas coisas interessantes aqui, né? A técnica SBP, a técnica de limpar o para-brisa, a técnica... Bom, tem várias técnicas aqui. Mas ela tá no top 3, assim, das técnicas que mais geram resultado para os nossos imersos e para vocês que estão acompanhando aqui o nosso podcast e as lives 77 também. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Até porque se ele aplicar só essa técnica, já dá um bom resultado. Já dá um bom resultado. Aí se ele agrega isso com o orçamento incontestável, a apresentação, nossa senhora. Vai aumentando ainda cada vez mais o valor do serviço dele. Exatamente. Só esse bloco aí já aumenta. Isso é o que ele falou, né? Ele falou o valor, não é o preço, é o valor. Exato. Porque você vai estar mostrando pro cliente por que você é mais caro. Exato. Ah, sou mais caro. Tá, o cliente vai te comparar o preço. Agora você mostra só essa técnica, o SBP. Você tá falando, eu sou mais caro, mas eu sou mais caro porque eu entendo o seu problema. Sem dizer isso em voz alta pro cliente. Você está mostrando para ele
que você cobra porque você entende o problema dele e sabe como resolver o problema dele. Exato. E aí isso traz segurança pro cliente. Ele vai ter outras dúvidas? Vai, e aí você vai respondendo para ele, mostrando orçamento, mostrando para ele que você sabe fazer. Às vezes ele quer ver o seu Instagram, entre outras formas, quer um portfólio para ver se você realmente sabe fazer. Aí você vai no decorrer do tempo, mas se você só aplicar essa técnica, você já está agregando valor no seu serviço. É isso aí. E, na verdade, a técnica SBP, ela vem de uma forma tão simples ser complexa. Porque, assim, na verdade, se você não conseguir construir ali a narrativa, é complicado, né? Porque eu tenho que fazer a pergunta certa para o meu cliente, para entender o que está na mente dele. Porque senão eu vou tender, com certeza absoluta, a colocar os meus argumentos. Exato. Vou colocar aqui NBR 5410. Ou pior, eu fiz um outro cliente pediu o mesmo serviço e ele estava dizendo que era para isso. Ferrou. Não coloca. Se o cliente disser a mesma coisa, ok, mas o cliente tem que falar. Não é, o outro cliente pediu o mesmo serviço, vou colocar a mesma coisa. Não. Vai lá e pergunta. Eu esqueci de perguntar. Vai lá e pergunta depois, então. Isso é não me mostra o orçamento sem isso. Se você não conseguir extrair do cliente, não conseguir por algum motivo extrair do cliente, é melhor você colocar os seus argumentos técnicos do que você copiar algo de um outro orçamento. Não dá. Cada motivo é um motivo e cada benefício, percepção de benefício e percepção de problemas a ser resolvidos é diferente de um cliente para o outro. Exato. Então, não copia, pelo amor de Deus, né? Faz o que o Gabriel aqui falou, não copia, vai lá e faz o que tem que ser feito. E se você não conseguir, coloca os seus argumentos técnicos. Pelo menos assim você consegue validar o porquê de ter colocado aquilo ali. Não, eu estou colocando isso aqui porque se você parar para analisar, aí você vai explicar tecnicamente. É o correto? Não é o correto. Mas funcionaria melhor do que copiar de um outro orçamento. Agora tem um detalhe. Então quer dizer, Everton, que eu nunca vou poder colocar argumentos técnicos no meu orçamento? Não disse isso. O que eu disse foi que você tem que entender o que o seu cliente entende como benefício, o que o seu cliente entende como problema resolvido, certo? Se ele for uma pessoa técnica, ponto. Você não deve colocar outra coisa. Exatamente. Você tem que colocar as questões técnicas. Exatamente. Senão ele vai te ver como amador. Exato. Por exemplo, se eu tô vendendo, porque assim, uma coisa importante, acho que a gente pode gravar um podcast sobre isso que eu falo agora, mas tudo bem. Se eu vendo um serviço para um arquiteto e o arquiteto vende o meu serviço para o consumidor final, então quem é o meu cliente? O arquiteto. É o arquiteto. É quem me contrata. Exato. O meu cliente não é o cliente final. Certo? Não, mas não tem mais. Você tem que convencer o arquiteto de te contratar. Mas é que o arquiteto quer que morra um dinheiro na mão dele. Ele quer mesmo, óbvio. Ele tá te contratando, subcontratando. O papel dele é ganhar dinheiro, filho. Você não gosta de ganhar dinheiro? Não, tem que começar a gostar, né? Então, o seu cliente é o arquiteto. O arquiteto, dependendo do arquiteto, ele é técnico. Ele não tá querendo morar na casa. Não mesmo. Ele quer, na verdade, argumentos técnicos e que consiga validar, por exemplo, a possibilidade de contratar você. Então, normalmente, um benefício para o arquiteto é o prazo de entrega. Não é que vai fazer apólice seguro, nada disso. Vai ser o prazo de entrega. Até porque ele entende que se ele atrasar a obra, é dele que vai ser penalizado. É o nome dele que tá na frente com o cliente. Mas não é por isso não, sabe por quê? Toda obra atrasa, pô. Toda obra atrasa. Se você consegue colocar ali, garantir para ele, fazer, mas toda obra atrasa. E o que acontece quando a obra atrasa? O cliente fica onde? Na orelha dele. Se você garantir um benefício que é o prazo de entrega e evitar um problema que é decepcionar o cliente, normalmente 70% dos arquitetos vai te dar um beijo na boca, pô. Então, é isso que eu tô falando. Quem que é o seu cliente? Entenda quem é o cliente e entenda o que o cliente espera de você, o que ele entende como benefício e o que ele entende sobre o problema que vai ser resolvido. E aí eu quero que você entre para dentro do jogo, que é, eu vou fazer uma instalação elétrica, mas o benefício que o meu cliente quer nesse caso é prazo de entrega. E qual é o problema que vai ser resolvido? Não decepcionar o cliente, pô. Aí você começa a entender
aonde eu quero chegar com a técnica SBP, o porquê que ela é poderosa e o porquê que você precisa escutar o seu cliente. E entender quem é o cliente é Exato. crucial. E reforço de novo, não é só porque o Everton falou que arquiteto tá querendo isso. Você não vai colocar agora, sempre que vier arquiteto me pedindo, eu vou colocar lá, prazo de entrega. Escuta o arquiteto, pergunta. Exatamente. Se for isso, ok, você coloca. Mas se ele não disser, não tem o porquê você colocar lá. Tem que ser o que ele fala ali, o que ele entende, né? Que senão, porque pode ser que seja um engenheiro civil que é dono de uma empresa de engenharia e arquitetura. Aí esse engenheiro civil, ele quer ouvir a parte técnica sua. Não, de acordo com o NBR 5410, ele quer ouvir que vai proteger a instalação elétrica contra perigos de origem elétrica. Ou seja, aí o jogo muda. Exato. Então assim, presta atenção. O Everton mandou fazer. Não mandei coisa nenhuma. Faça o que a gente falou que a técnica funciona e como ela funciona. Gabriel, me fala uma coisa aqui, Gabriel. Qual foi o seu despertar? Pra mim, o despertar foi entender o problema do cliente melhor que ele. Legal. E como faz isso? É perguntando. Porque aí você vai entender. Entendi. Ele tá querendo isso, então eu vou colocar no orçamento. Exato. Então, pra mim, esse foi o despertar. Ótimo. Eu acho que o meu despertar foi assim, nem sempre o cliente é o cliente. Né? Pô, o cara que tá construindo a casa, dependendo de como que eu me relaciono com essa entrega, talvez não seja o meu cliente quem tá construindo a casa. O arquiteto pode ser o meu cliente, na verdade. E aí eu preciso ficar bastante atento em quem é o cliente, porque senão eu tenho problemas ali no fechamento. Exato. Leões, e aí, qual foi o seu despertar? Coloca aqui pra gente, dá um comando aqui, né? Digita um comentário aqui, fala pra mim como é que vocês encontraram. Eu sei que aqui no Spotify, quem tá ouvindo no Spotify, tem uma enquete também, eu não sei como é que funciona essas enquetes no Spotify, cara. Tem a enquete automática, às vezes a gente coloca também intencionalmente, né? Coloca. Vai ter uma enquete aí, ó, responde a enquete, a gente fica de olho nessa enquete aí, mas a gente vê 2 comentários, 2 respostas, vamos lá. Quero que vocês respondam aqui no Spotify. No YouTube, eu quero que vocês comentem aí qual foi o comando aí, qual foi o despertar de vocês aqui. E, obviamente, eu gostaria muito de saber se vocês estão gostando desses nossos conteúdos. Então, mande feedback pra gente sobre o que a gente pode melhorar e quais assuntos vocês gostariam de ver aqui dentro do podcast Letícia Classe A. Exato. É isso, Leões. Um forte abraço a vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. Desperta, Leão!